Agora que eu notei que vocês não estão me vendo, a câmera tá tampando. Bora lá então, pessoal. Vocês Bora. querem aguardar mais alguém? Não, pode ir. Eu acho Eu acho que do lado da IO só tem o Killian hoje. Do nosso lado, beleza. o Guto não vem mesmo. Fechou. Bora lá então. Compartilhar aqui a tela inteira. Beleza. Tá frio aí, Lucão? Cara, tá. Amanhecemos com 15 graus. Gostosinho. Uma coisa boa, viu? Caramba. Escada. Por isso, casaco. Cara, eu não fui na rua ainda, mas aqui tá chovendo desde ontem diretão também. Noite inteira chovendo. Deve estar friozinho na rua. É isso que eu falo, tá frio por aí. Bom, pessoal. Hoje, então, eu vou marcando aqui tudo que a gente já resolveu. Então, a gente já falou um pouco de conteúdo ontem, né? De categoria e tal. Eu ainda não vou marcar, porque eu ainda vou fazer mais uma aula disso. Mas beleza. Então, a gente já falou de relatório mensal, que foi o relatório inicial, tá? Então, a gente fez lá o relatório inicial. Tudo isso já tá aqui no nosso materiais adaptados, tá? Então, tem aqui o relatório aqui, que a gente montou para Up. Cadê? Então, vou voltar aqui no nosso planejamento. A gente já fez o relatório mensal. Linkagem interna eu vou falar junto com conteúdos. Análise de concorrência a gente fez, então, na última aula. Eu vou mostrar ainda para vocês, só para a gente... vou dar uma repassada hoje na análise de concorrência, só para a gente ver todos os lugares que pega todos os dados, tá? Esse aqui do Hotjar, acho que não tem muito segredo também, a gente já deu uma olhada, a gente entrou lá no Hotjar para ver, né? E a categorização também já fizemos, então já deixei aqui, eu criei um doc aqui, né? Só para pôr o link lá do MindMeister. Então, aqui tem o link do MindMeister com qual é a URL de compartilhamento. Então, acho que vocês conseguem acessar aí também para dar uma olhada no que a gente fez para Up. Aí tem aqui os comentários que a gente pôs de volume de busca, né? E tal. Então, aqui no planejamento, a categorização já foi também. E aí ficou faltando, então, a parte de conteúdo. Então, por exemplo, no segundo mês, né, para esse cliente, a gente entregaria o quê? Entregaria mais conteúdo, né? Então, conteúdo de categoria. Aí a gente também poderia, e aí eu vou comentar um pouquinho hoje do pacote de titles e descriptions. Entrega de conteúdo categoria, entrega de conteúdo site. Não lembro que a gente pôs isso. Agora eu fiquei confuso um pouco. Vou rever isso aqui, não lembro exatamente o que a gente pôs, mas eu vou ver. Mas está redundante aqui, né? O conteúdo seria só um aqui. Então, a entrega de conteúdo, então no segundo mês a gente entregaria isso. Mais conteúdo, pacote de title descriptions, relatório mensal daquele mês, linkagem interna que já vai dentro do conteúdo, tá? A gente pode fazer separada essa linkagem interna ou já direto no conteúdo, aí também vai da estratégia de vocês, o que vocês acharem mais fácil, na verdade. E também e a análise de concorrência que a gente já fez aqui uma parte. A ativação do Hotjar, que a gente não tem nada para enviar, né, para o cliente por enquanto, mas aí a gente comenta com ele que fez a ativação do Hotjar. Se quiser, pode colocar isso dentro do relatório mensal. Então, põe um print lá do Hotjar que está ativo, que vai começar a ler, só para
para passar, né, para esse cara, ou de repente também envia um e-mail para esse cara falando que ativou, o que vai ser lido, enfim, o que vai trazer de benefício para ele, né? E a categorização que eu pus aqui em fevereiro como continuação de janeiro, porque em janeiro tinha muita coisa, né? Eu pus aqui como continuação. Vou até marcar aqui, mas a gente acabou já fazendo também, né? Então, beleza. Então, hoje o que faltou a gente ver é um pouco do pacote de titles e descriptions, tá? E aí também a gente já falou um pouco de conteúdo, mas eu vou falar um pouco mais e eu vou falar já da linkagem interna também. E também vou finalizar então com vocês a análise de concorrência, beleza? Então, para isso a ideia de hoje é mais ou menos essa. Então, e aí eu também ia responder uma dúvida do Felipe, mas como ele não vem hoje, eu vou responder de qualquer forma. Eu vou mostrar para vocês que ele perguntou aqui se eu tenho alguma projeção e meta para SEO. Eu vou mostrar para vocês o que eu já tive, mas que eu não uso mais, tá? Que aí é uma possibilidade, se vocês quiserem usar, eu tenho aqui um SEO projeção. Isso aqui foi o mais perto que eu cheguei, assim, de sucesso de projeção, mas ainda assim eu acredito que foge muito da realidade. Então, às vezes, tem um resultado muito maior do que isso, às vezes tem um resultado abaixo, então acaba não sendo certeiro. E por não ser tão certeiro, né, eu acabo não utilizando. Mas eu vou mostrar para vocês como que funciona depois. Vamos começar aqui, então, pela análise de concorrência, só para a gente repassar. Aqui vai ser rapidinho, tá? Então, a gente já visto aqui, eu já preenchi todos os dados de up, mas só para a gente ver aqui, para a gente preencher os dados daqui, né? Então, teria aquela autoridade de domínio que eu falei que eu costumo pegar aqui no Mosbar, né? Então, a única coisa que tem que fazer é instalar a extensão e tem que logar aqui no site do Moz, tá? Para ela poder funcionar. Senão ela fica com aquela mensagem de cookie, né? Vocês têm também que ativar ela aqui nas configurações do... Até vou mostrar aqui para vocês. Configurações. Cookies. Aqui em cookie de terceiros, vocês liberam aqui, então tem que adicionar aqui o Moz. Esse primeiro jeito aqui é o ideal, porque com essa variável aqui, ele já considera qualquer coisa que vier antes, né? Qualquer subdomínio que vier antes. Então já libera o cookie para o Moz aí. E aí é só fazer o login lá no site do Moz. E aí já aparece em qualquer site que vocês entrarem. Inclusive também aparece aqui no Google, quando a gente vem aqui, cadê? Aqui, ó. Então já aparece aqui no Google também, autoridade de domínio, tá? Que é o DA no caso. Aí, por exemplo, que biju aqui tá 17, né? A gente já tinha colocado. Aí eu queria mostrar aqui para vocês. Eu fiz aqui a auditoria de backlink da UP. Cadê? Visão geral. Tem uma questão aqui na SEMrush, pessoal, que lembra que eu falei com vocês de cadastrar o site, né, como um projeto aqui dentro, e aí ele tem limite e tal. Então, algumas auditorias, igual a de backlink, precisa estar cadastrado como projeto, né? Então, precisa criar um projeto. Mas você pode fazer auditoria, verificar o resultado e depois apagar o projeto. Então, não tem problema também. Aí, se você quisesse, claro, fazer um acompanhamento mais a fundo disso, mas acho que não seria necessário, sabe? Só se for um projeto, assim, muito grande, de um cliente muito grande. Se não, eu não vejo
valer a pena, sim, ficar acompanhando isso mês a mês para clientes como os que a gente tem. Então, quando eu digo assim de acompanhar isso aqui mês a mês, seria para um cliente realmente muito grande, que tipo, seria aí um FII que pagaria a mensalidade mais cara do SEMrush só para esse cliente. Então, é um pouco fora da nossa linha de produto. Mas aí o que eu tenho aqui é o Backlink Audit, né? Que ele faz o quê? Ele lê no nosso site quais que são os domínios e sites que apontam para ele. E aí ele dá uma selecionada, né? Uma analisada em quantos que ele acha que são tóxicos, né? Que não são legais para o nosso site, e quantos que tanto faz, tudo bem. Então, fiz aqui, né, uma auditoria em Up e deu bem alto, né, a parte de pontuação de toxicidade, né? Então, tem bastante links tóxicos. E aí ele passa aqui para a gente quais são os links. Então, tem muita coisa aqui que eu vi, por exemplo... Ó, aqui os sites que tem mais links, então Service Café, Reparts, uns sites meio aleatórios assim. E aí a gente consegue ver aqui, ó. Um link tóxico seria um link que não tem tanto a ver com o site. Seria um link que não tem a ver com o site e que às vezes até é de um destino de origem que não faz sentido. Então eu tava vendo aqui, tem uns sites, por exemplo, os russos, sabe? Então provavelmente esses sites aqui, eu acredito, até pelo que eu vi aqui, cadê? Deixa eu achar para vocês. Acho que é aqui em Achados e Perdidos, ó. Por aqui a gente consegue ter uma visão de gráfico. Aqui, ó. Então vocês estão vendo que pode acontecer, é normal na internet, né, de acabar vindo algum link estranho pra gente. Mas, ó, tá vendo aqui? amobilestudio.ru. Então, sites russos, Tecnorússia. Então, os negócios meio estranhos. Então, vocês podem ver que é normal, né, durante aí os tempos, entrar e sair link. Mas por algum motivo, acabou entrando muitos links. Então, teve muito link assim que entrou de uma vez só. Aqui, vocês podem ver. Então, foi entrando aos poucos, né? E aqui gerou um monte de quebrados e perdidos, links que quebraram, né? Mas foi entrando muitos links. Então, essa quantidade de links até me parece que... Porque esse cara já trabalhou SEO, né? Então, pode ser que essa galera aí que fazia SEO para ele comprava até alguns links. Então, tem até um site que eu não me lembro agora, mas comprar backlinks a gente vai achar alguma coisa aqui. Então, se você pesquisar... você vai encontrar, ó, na internet, em vários lugares, lugar para comprar backlink mesmo. Então, antigamente, essa era uma estratégia muito forte, né? Então, aqui, ó, por exemplo, 10 backlinks, a IDR, que é o DA, né? Esse DR é a mesma coisa que o DA, que é a Autoridade de Domínio. Tem várias siglas que podem ser usadas aí, depende da ferramenta, né? DR eu acho que inclusive aqui, ó. Vamos ver aqui, rapidinho. Ó, não, aqui é a AS, né? Que é Authority Score. Então, cada ferramenta usa uma sigla diferente, mas é basicamente isso. Então, 10 backlinks com tráfego de 10 a 100, texto incluso, mesmo nicho, prazo 7 dias. O cara cobra aqui. Então, para ele mandar 10 links para o nosso site, ele cobra isso. E aí varia muito, né? Às vezes esse cara que está cobrando mais caro, ele vai mandar de blogs brasileiros. Mas se você for ver, você vai encontrar, sei lá, 500 backlinks de sites internacionais aleatórios. E aí vai vir esses sites russos, vai vir uns negócios meio esquisitos.
E aí o Google consegue perceber que às vezes você só está fazendo isso, né, pago para poder ganhar autoridade de domínio e tal. Então por isso que a gente nem faz mais hoje em dia, tá? Nenhum tipo de linkagem externa que seja intencional, que a gente compre. Eu prefiro não fazer, tá? Eu acho que não dá tanto resultado assim e que é muito arriscado, né? O Google pode penalizar nosso site. Mas aí, como esse cara trabalhou SEO, pode ter acontecido isso de alguém comprar, o que me parece ser uma hipótese muito forte pela quantidade, tá? Não é normal ter essa quantidade aqui de links, né? Então ele tem 620 backlinks de 228 domínios diferentes. Então vocês podem ver que é muita coisa e que aí não faz sentido, né? E vocês podem ver que com o tempo ele até perdeu autoridade de domínio, né? Então tá 11 aqui no SEMrush, mas tá 19 aqui no Moz, né? Então eles acabam levando em consideração também alguns pontos diferentes, mas acredito que ele tenha até perdido por conta desses links tóxicos. Então aqui a gente consegue ver quais que são. Aqui, né, a gente clica, a gente consegue ver quais que são. E aí, o que dá pra gente fazer? Dá pra gente pôr... Eu posso clicar aqui, ó. Aliás, eu vou clicar aqui no 176, que ele já vai vir filtrado para mim os tóxicos, tá? Pontuação de toxicidade. E aí, olha o que ele considera, money. Vou até ler para vocês. Definimos um texto âncora como money quando ele é muito parecido com as palavras-chave com quais o site busca aparecer nos rankings. Esse tipo de texto âncora muitas vezes é considerado esquema de links pelo mecanismo de busca, podendo levar a penalidades. Recomendamos que preste atenção especial a links assim. Então, esse site aqui, louismiles.com, prata e dourado, que está linkando para o nosso site, né? Inclusive está linkando para uma imagem, muito estranho. Então isso aqui pode ser prejudicial para a gente. O que a gente pode fazer aqui? A gente consegue selecionar tudo isso aqui. Então a gente consegue selecionar e a gente consegue exportar. E aí, com essa lista de exportação aqui, ó, então a gente vai gerar uma lista aqui, e aí provavelmente a gente vai ter que mexer nela, né? Tem que subir lá, porque ela tem formato CSV, tá separado por vírgula, né? Então tem que dar uma formatada nela. Mas isso é tranquilo de fazer. E aí com essa lista, a gente vai vir aqui no Google Search Console. Então, por exemplo, vamos usar aqui de exemplo, né? Vou vir aqui em materiais de exemplo para não sujar lá a parte de materiais. Vou subir esse backlink audit. Vou abrir ele aqui. Ó, beleza, aqui ele já abriu para mim da forma correta. Então, todas essas URLs aqui. Então, posso excluir tudo isso aqui. Posso excluir essas colunas também. Eu só vou precisar da URL. E aqui, no Google Search Console, a gente consegue iniciar. Deixa eu entrar aqui com a minha outra conta correta. Aqui em Up. Aqui em Up a gente está, então. E a gente consegue vir aqui em indexação, remoções. E aí a gente consegue fazer uma nova solicitação. Então, você pode fazer uma solicitação inserindo o URL, ou você pode remover todas as URLs com esse prefixo, que aí você põe aqui um prefixo, né? E ele vai limpar todas. Então, são sites
bloqueia os URLs dos resultados da pesquisa do Google por 6 meses. Então, é para a gente bloquear aí, né, que outros sites apontem aí para o nosso site. Deixa eu ver se era aqui mesmo. Deixa eu dar uma olhada agora. Só associações. Eu lembro de que tinha como exportar isso em massa. Mas essa só faz diferença para aquilo que o Google lê, né? Na prática, o link continua existindo, ele só passa a ignorar eles, né? Sim, exatamente. O fato desses links estarem vindo para imagens, não te parece que as pessoas estão usando a imagem no site? No sentido de estar revendendo o produto ou alguma coisa assim? Ou tentando passar essa impressão, pelo menos? Então, fica muito estranho. A gente pode até abrir as URLs aqui para ver. Ah, mas ele já avisa aqui. Dependendo do site, ele não vai nem abrir, mas a gente pode deixar aqui um saiba mais também. É tudo site de phishing, né, mesmo? Ó, bem, vamos ver se a gente acha algum aqui que dê para acessar para dar uma olhada. Será que está escondido o link? Que engraçado. Destino. Vamos ver que imagem que é. Essa imagem aqui, ó. Isso Ó, aí que pode. seria a parte black de SEO? Isso tudo entra na parte Black Hat e tudo mais. Então por isso que hoje em dia eu já nem faço mais nada disso, sabe? Porque é tudo muito. Parece tudo esquema de aposta. É tudo muito estranho. Então, o pessoal fazia muito isso, farm link, enfim, não sei realmente, é bem complicado entender aqui por que tá esses destinos para as imagens. Mas na verdade, acho que eles não estão usando as imagens. Pode ser incorporado, né, a imagem. Pode ser que seja. Mas aí eu preferia, eu escolheria, né, remover mesmo, que eu acho que seria o melhor aí, a gente remover. Tá, e ele remove só por 6 meses, no caso ele bloqueia só por 6 meses. Daí eu tenho que Isso. daqui 6 meses eu tenho que voltar a fazer todo esse processo. Não, então, aí você pode analisar novamente. De repente, aquela URL, né, ela já vai, ó, até você tem aqui, ó, a questão de você rejeitar para ele já gerar para o Google. Vou até por aqui, ó. Vamos ver. Você pode analisar de novo, né, para ver se ela ainda existe. Mas se ela não existe, se ela existe ainda, aí você pode desabilitar. Aí você teria que desabilitar lá aqui no Robots, né? Então aqui, ó. Aqui seria só você pôr Dizello e no caso teria que pôr o domínio, né, do cara. Então dá para desabilitar por aqui também, mas a princípio você pode desativar aqui só que eles devem sumir, tá? Então normalmente depois eles retiram. Então vamos vir aqui, ó. Eu pus aqui rejeitar. Como que a gente faz? Importar links rejeitados. Olha, já tá tendo até uma conexão com o Google Search Console. Vamos ver se a gente consegue fazer. Isso aqui é novidade. Eu nunca fiz. Bom, vou dar uma olhada nisso depois. Vamos ver aqui, importar arquivo. Não. Processa a ferramenta Google Disable.
Aqui, ó. Acho que... pessoal, aqui, ó. Então, eu acho que aqui é temporário, só que tem esse Disable Links, que eu não tô sabendo chegar nele, faz tempo que eu não faço isso. Remoções... Antes mudou um pouco o Search Console, antes ele tinha aqui direto. Bom, mas tem aqui, ó, rejeitar links, que eu acho que esse aqui também é mais... não é temporário, né? Igual aquele ali que a gente estava vendo. Vamos ver aqui. Então seria para up. Beleza. Exportar. Vamos exportar aqui, que eu acho que ele já vai... Aqui, ó. Então, aqui no próprio SEMrush, a gente consegue adicionar lá para as nossas... para onde a gente quer rejeitar, né? E aqui a gente já consegue exportar, ó. Então, ele já exporta certinho, ó. No formato que a gente quer. Então, vocês podem ver que esses domínios são tudo coisas meio aleatórias, né? E aí ele já exportou aqui no formato certinho que a gente quer. Então daria só para a gente... Eu vou até salvar esse link para passar para vocês. Beleza. Vou até salvar esse link para mandar para vocês, para a gente pôr aqui. Então é só a gente vir e fazer já o upload do formato que o SEMrush já manda no formato que tem que ser aqui do Google. Então 663 domínios e 0 URL foram rejeitados. Então ele pegou só pelos domínios e aí fica salvo aqui. Então eu acho que é basicamente isso, tá? Fazer download da lista, substituir. Dá para fazer o download, então é isso, pessoal. Então aqui em Disable Links. Aí acho que agora sempre que a gente selecionar aqui, todo mundo que tiver acesso a essa propriedade aqui do Search Console vai conseguir ver a lista. E vai poder substituir, enfim. Cancelar. Então eu já subi aqui, por exemplo, pessoal, esses 663 domínios, mas tem mais doado, então daria para remover mais, mas é basicamente isso, tá? Eu vou mandar esse link para vocês, porque pelo que eu vi aqui, eles não tem mais aqui na ferramenta. Eu não sei por onde teria acesso disso agora. Zé. Não sei. Enfim, mas eu sempre faço esse trabalho também de dar uma olhada no que ele tem, para ver se ele tem muita coisa tóxica para a gente poder ajustar. É que também, nesse caso desse cliente aqui, ele tá com muito link estranho, muito link tóxico. Isso não é comum, tá, pessoal? Esse cliente aqui fugiu um pouquinho do padrão também. Então, normalmente, eles costumam ter um cenário bem diferente aqui. Pode falar aí, Lu. André, e não acontece de um concorrente para sacanear, comprar esse tipo de link? Eu pergunto isso que eu já vi isso acontecer com o perfil do Instagram. O pessoal Pode. comprar seguidor para o Uhum. concorrente no sentido de sujar a base mesmo. Uhum. Já viu isso acontecer? Isso pode acontecer, mas nunca viu? Isso não acontece? Eu particularmente nunca vi, tá? Mas com certeza pode acontecer, com certeza. Com certeza pode ter acontecido em algum momento e eu só não ter notado também. Então, quando eu trabalhava em agência, principalmente, acontecia bastante de ter, principalmente uns anos atrás, que ainda era mais comum, né, o pessoal comprar link, porque isso de comprar link também tá caindo em desuso recentemente, tá?
Então agora que entrou a partir de 2020, mais ou menos, já faz uns anos aí, né? Mas a partir de 2020, mais ou menos, quando entrou o Web Vitals do Google, o pessoal começou a olhar para outras coisas além de comprar link e tal, que começou a cair mais em desuso, né? Mas ainda tem muito site que vende e tal. Então, quando eu estava em agência, eu achava bastante, né, cliente parecido com esse. Hoje em dia, já não acho tanto, tá? Então, um cara que nunca trabalhou SEO, dificilmente ele vai ter um cenário desse. Normalmente, mais quem trabalhou SEO com alguém que comprou algo assim. Mas com certeza pode ter acontecido de eu ter passado por um aí que eu falei, esse cara deve ter comprado o link, alguém comprou para ele, enfim, pode acontecer sim. Que a gente faz uma análise semelhante na audiência das pessoas, né? Seja no Instagram, Aham, no TikTok, seja no Facebook. E é fácil de enxergar, assim, quando tem alguns picos de chegada de seguidores, assim, já, sim. tá estranha essa história. Também os tipos de seguidores, né? Então Exatamente. é Aí você vai aqueles encontrar uns russos, uns muçulmanos, uns uns negócios assim, indianos, né? Aí você uns fala, indianos, todos perdidos, e não faz o menor sentido essas pessoas estarem seguindo essa página, porque não sim, pertencem ao mesmo contexto. eu já dei uma olhada nisso, nesse contexto também de rede social, e acho que esse SEO também poderia ser feito, que acho que talvez seja um pouco mais difícil, né? Porque, na verdade, até pouco tempo era um benefício, então, Uhum, há, sei lá, 4 anos que o pessoal parou de ter essa prática oficialmente, né? Por assim uhum, dizer. E aí, então, até o pessoal entender que comprar isso para outra pessoa pode ser um malefício para o concorrente, enfim, mas pode acontecer sim, se a pessoa tiver conhecimento, ela pode fazer essa compra na maldade, né? Com más uhum. intenções, pode acontecer. Então faz sentido, poderia ser também, mas aí a gente pode recusar. Então a gente recusa aqui. Dá para recusar no Robots, dá para recusar temporariamente ali onde a gente viu. Antigamente, essa ferramenta também ficava aqui na lateral do Search Console. Eu não sei porque não está mais ficando, mas eu vou mandar aqui o link direto para vocês, tá? E aí aqui a gente consegue desabilitar, então dá até para selecionar aqui também todos os clientes que você tiver aí, dá para selecionar e desabilitar. E aí é basicamente isso, tá, pessoal? Aí daqui eu até pus aqui, ó, eu tinha anotado para pesquisar de todos. Mas para fazer essa auditoria de backlink, como eu falei, a gente precisa cadastrar como projeto. Então, até ficar aqui na aba de projetos, eu até acabei cadastrando 2 vezes sem querer o Up, que eu cadastrei uma vez para fazer auditoria do site, né, que vê os pontos de SEO. E aí eu fui fazer a auditoria de backlink e acabei cadastrando novamente. E sendo que você pode ir só clicando em configurar aqui para configurar cada coisa. E aí você pode vir aqui depois só excluir, tá? Ele pede para você digitar um número aqui, mas aí você consegue excluir. Então, só para mostrar aqui para vocês. E aí, antigamente, né, como isso aqui era mais relevante, a gente em agência e tudo mais acabava pegando dos concorrentes também para ver que de site que tinha e tal. Como hoje não é tão relevante, eu vou deixar assim para enviar para vocês, porque eu acho que não vale a pena ficar cadastrando esses outros sites aqui como projeto só para fazer auditoria de backlink, só para pôr aqui na tabela de concorrência, tá? Então, eu acho que não precisa. Vou até pintar aqui, ó. Para os outros, acho que nem precisa. Então, a gente olha só para o nosso cliente mesmo, para ver o que ele tem de domínio tóxico. Então, a gente já recusou alguns aqui hoje, para a gente ver como que foi, como faz, né? Mas para os concorrentes eu nem vou acabar nem fazendo, tá? Porque não faz sentido, a gente não quer muito saber o que eles têm, na verdade, tá? Então, não importa muito para a gente.
Aí o outro ponto para a gente ver aqui é o page speed, tá? Então sempre demora um pouquinho. Eu vou passando para o outro enquanto isso. Aí a gente vai jogar ele também lá no SEMrush, aqui na análise normal do SEMrush. Então, ó, que biju. Tá meio lento hoje, hein? Aqui foi, ó. Então ele tem 62,89. O site dele tem um bom desempenho, na verdade. Então vou pôr aqui 62,89. 89. Isso é legal, até a gente ver, por exemplo, o site desse cara aqui, a gente dá uma olhada o que é. Então, design proactive agência é Tray. Então, esse cara aqui usa Tray, tá? Pra gente ver o que ele tem aí que tá performando bem o site dele, o que ele tem de tecnologia, né? Então, ele usa Tray. Ó, tem até um layout bem parecido com o que a gente tem lá no Up. Mas o site dele tá bem mais legal em questão de performance, tá, pessoal? É bom a gente dar uma olhada aí o que ele usa e tal. Aqui ele tem 66,92 em top 10. 158. 66. Então aqui eu vou preenchendo o que ele tem de palavra-chave, só para a gente ter uma comparação, tá? 152. No total ele tem 1.593. Então esse aqui é um caso bem interessante também, porque vocês podem ver que ele está um pouco à frente, mas no total de palavra-chave ele nem tem muito na frente, ele está até atrás, né? No top 10, que seria a primeira página do Google. Então ele está até atrás. Então, às vezes, com o trabalho de SEO, a gente já vai conseguir uma quantidade bem maior de top 3 e vai conseguir aumentar esse total e principalmente ir jogando de 11 a 20 para top 10, depois de top 10 para top 3, que é um trabalho que a gente tem que fazer. Então, no total, e a projeção de tráfego dele, ele tem uma projeção de tráfego bem maior, 662. Ele tem uma projeção de 6.622 pessoas, mesmo tendo menor quantidade de palavra em primeira página, ele tem uma projeção de tráfego bem maior aí pela quantidade de palavras, né? E o valor seria aí de 1.700, mas está em dólares, a gente pode pôr, cadê? Em BRL. 8.500. Teoricamente, aí ele gastaria 8.500 se fosse no pago, né? Que é o que a ferramenta que o SEMrush fala aí pra gente, que ele gastaria nesse tráfego esse valor no pago. A gente também pode ver aqui na visão geral. Esse cara acho que talvez esteja mais certinho aqui a parte de... Cadê? Ou nem tá puxando. Nossa, acho que nem puxou desse cara aqui. Não, domínio raiz, deixa eu pôr aqui. Vamos ver. Esses números aí, eles chegam a ser assertivos, assim? Tipo, aí tá 6.600 de tráfego. Se eu contar, por exemplo, a taxa de conversão de 1%, eu posso contar com 70 vendas a mais?
Esse tráfego aqui, você diz? Isso. Então, ele é um estimado dos últimos 12 meses, né? Aí você pode dar uma comparada com a realidade dele no Analytics, até se você quiser. Então, aqui, ó, a gente tem uma projeção de tráfego de cerca de 4.000 para up. Se a gente vir aqui, né, cadê nos nossos materiais adaptados aqui no relatório, ó, vamos dar uma olhada. Ó, então, ele tem uma média de usuário aí de 1.000 e pouco. Então, hoje, pelo menos, o que ele tem aqui de projeção de tráfego não bate, tá? Mas o que ele traz aqui, ó, essa tendência exibe alteração na quantidade de tráfego estimado nos últimos 12 meses. Então, ele pega basicamente as palavras-chave que a gente tem, quando a gente vem aqui em alteração de posição. Aqui em posições, aliás. Essas são as palavras que a gente aparece lá na SERP. Isso mesmo. Então ele pega aqui a posição média, né? Pega o volume dessa palavra, que é o volume médio dos últimos 12 meses também, e pega um tráfego. Então ele acaba somando todo esse tráfego aqui, né? E levanta para a gente basicamente qual seria esse tráfego médio que a gente deveria ter. O que acontece, principalmente na minha visão, é que, por exemplo, ele acaba somando esses picadinhos e acaba dando muito tráfego que, na verdade, a gente acaba não recebendo na realidade. Por quê? Esse exemplo aqui, X. A gente tem um brinco miçanga que está na 22ª posição e tem em média 4.400 buscas mensais. Então, nessa posição, aí eles devem fazer um cálculo aqui por CTR, né? A gente receberia, em teoria, 6 cliques. Mas eu acho muito difícil que lá na segunda página do Google, para pesquisa de brinco de miçanga, a gente esteja recebendo esses seis cliques. Eu acho que provavelmente a gente está aqui no Kibiju, né? Mas provavelmente esse link aqui não está recebendo nenhum clique nessa posição para essa pesquisa. E aí eu acho que ele acaba somando isso aqui, e aí acaba não batendo com a realidade que a gente tem, né? Então aqui é o Analytics, a pura realidade, né? Então a gente pode ver aqui que a quantidade de usuários está muito abaixo aqui dos 4.000, né? Acho que tem uma projeção aqui de tráfego de 4.000 para up. Mas para a gente ter um quesito de comparação, né? Então a gente olhou up no SEMrush, que Biju no SEMrush também. Então, para a gente ter um quesito de comparação, acho que vale a pena, tá? Mas não que seja um dado confiável, tá? Então, acho que é basicamente isso. Aqui ele nem tá puxando para a gente também a parte de... Deixa eu ver, visão geral. Eu queria a parte de dependência de branding. Aqui, ó. Então, aqui ele está passando para a gente 3 palavras-chave com marca, que dá 27,8. A gente pode até ver aqui. Então, que biju atacado. Eles costumam ser bem funcionais nessa parte de verificar quais palavras-chave que contém o nome da empresa, né? Então, aqui vocês podem ver que funciona bem. Na maioria dos casos funciona bem, a não ser que seja um nome bem, bem amplo assim mesmo, né? Sei lá, bijuteria.com.br. Mas nesses casos aqui ele funciona, então ele trouxe aí uma porcentagem de 26%. Aqui, ó, 26%, bem acima da nossa, né, de up. Então, eles têm muito mais pessoas que pesquisam o nome deles, né? Pesquisam de fato o nome deles aí. Ó, estimado que quase 27% aí. E uma dúvida, o que eu faria para aparecer na SERP com palavras novas? É automático?
Acaba sendo automático, mas vai ser quando a gente, por exemplo, a gente não fez aqui, ó. Cadê? Aqui. A gente fez aqui a pesquisa de palavras-chave. Então a gente fez aqui, pesquisou várias palavras-chave, né? E a gente também fez nossa categorização. O que vai acontecer? Com essa pesquisa de palavras-chave em mão e essa categorização, a categorização a gente vai recomendar do cara aplicar, né? E também, no que já existe, a gente está comentando do que usar. Então, em pulseiras, por exemplo, a gente vai recomendar que ele use pulseira feminina. Quando a gente for criar esse conteúdo para pulseira feminina também, para essa categoria, a gente pode ver tanto aqui, né, na nossa pesquisa de palavras-chave, quanto no próprio SEMrush. Então, a gente pode, se quiser ali na hora, vir aqui pesquisar a palavra-chave bracelete feminino, por exemplo. E aí a gente vai ver bracelete feminino de ouro, bracelete de prata, vai ver várias palavras-chave. Aí, por exemplo, ou a gente vai pegar essas palavras-chave e enviar para o redator, para ele escrever um texto com essas palavras-chave, que já são palavras-chave que a gente não tem ranqueado hoje, tá? Então a gente vai mandar para o redator, tal, ele vai escrever um conteúdo, a gente vai gerar lá naquela ferramenta que a gente viu de geração de conteúdo pré-SEO, naquela IA, enfim, aí a gente vai gerar um conteúdo e vai aplicar nessa categoria de bracelete. Aí, com o tempo, naturalmente, a gente deve, né, ganhar essa palavra-chave aqui. Então, é basicamente isso, tá? A gente tem que trabalhar a palavra-chave que a gente tem. Então, por exemplo, em loja 99 óculos, você vir aqui, você vai ter um conteúdo, acho que está na armação feminina. Aqui, ó. Então, na armação feminina, você tem a armação de óculos de grau, e aqui você tem algumas palavras-chave. Então, armação de óculos, modelos de armação de óculos, óculos de grau. E esse conteúdo aqui vai ajudar a gente a ranquear lá no Google, também com a ajuda do Title Description, que eu ainda vou falar hoje, mas é tudo um conjunto, tá? Então, a página também, questão de velocidade de carregamento da página também conta, então tudo conta, tá? É um pouquinho de cada lado para a gente conseguir ranquear, mas aqui ela vai vir automático, tá? A gente vai ter que usar alguma palavra-chave para aquela página. Aí, por exemplo, na categoria de bracelete feminino, eu vou estar usando bracelete feminino. Na bracelete de ouro, é bom que eu não use bracelete feminino, ou se tem o link para ela, enfim, para também não usar a mesma palavra-chave em outras páginas, né? Então é bom usar uma palavra-chave principal única. Como é subcategoria, até poderia usar em bracelete feminino de ouro e de prata, mas não vai ser o foco principal, né? Então a gente vai pondo aí palavras-chave novas, né, para poder ranquear aí dentro do nosso site. Mas a ideia realmente é essa, e aí ele vai acabar aparecendo automaticamente aqui pra gente, tá? Uma outra isso. dúvida também, eu acho que eu escutei alguém falando isso em algum lugar, mas eu aproveitei ali que eu teve um banner. Quando eu coloco um banner no site, ele tem alguma escrita. Essa escrita influencia no SEO? O Google lê isso? Não influencia, até se você for ver no nosso checklist, tem algum momento que tem essa questão, tá? Deixa eu ver aqui para você, banner. Aqui, ó. Imagens. O site possui conteúdo em imagem que poderia ser em texto? Então, quando tiver essa pergunta aqui no checklist, qual que é a questão, né? Se, por exemplo, valeria a pena ter esse conteúdo aqui do banner em HTML. Por quê? Porque quando tá assim, o Google não consegue ler, né? Agora, quando tá assim, por exemplo, essa parte do sem valor mínimo, a gente consegue ver. Cadê? Ó, a gente consegue ver que ela está aqui no nosso HTML. Então a gente consegue acessar, o Google, no caso, né, vai conseguir acessar e ler esse texto. Quando a gente tem assim dentro da imagem, é um texto que está é uma imagem, né? Para o Google, isso aqui é uma imagem, ele não consegue ler esse texto.
Então ele não consegue entender o que está escrito, né? Para ele nem é conteúdo isso aqui. Então ele acaba passando direto. Então, dá sim para a gente fazer essa análise de tipo, será que isso aqui poderia ser um texto, né, no site? Mas, por exemplo, para fazer banner com texto em HTML, é bem dificultoso, muitas plataformas não permitem. Então, esse banner aqui principal costuma ser sempre uma imagem. Então, isso aqui eu já ignoro, sabe? Só se for um projeto assim muito avançado, de um cara que tem um desenvolvedor interno, que ele tem uma plataforma como a VTEX, né, que te dá uma liberdade maior, que aí daria para fazer aqui um carrossel com um HTML escrito. Por exemplo, na VTEX, eu consigo logar lá e programar um carrossel que vai ficar uma background image e vai ficar um texto HTML escrito em HTML e ele vai alterando conforme a gente muda o carrossel. Aqui em App Bijuteria, eu acho que já não seria possível. Mas poderia ser uma questão, por exemplo, esse frete grátis aqui. Esse frete grátis, ele está no HTML, mas se ele não tivesse, a gente poderia indicar para o cliente, de ao invés de pôr uma imagem escrita frete grátis e tal, ele tentar ver se a plataforma tem essa ferramenta para que fique assim do jeito que está, direto no HTML. Então, hoje o Google consegue ler isso. Se isso aqui fosse uma imagem assim, né? Aí o Google não ia conseguir ler. Então, dá para fazer essa análise, tá? Quando a gente estiver passando por um site, dá para fazer essa análise. Esse argolas aqui, por exemplo, tá no HTML. Então, o Google consegue ler. Então, tá legal, beleza. Então, dá para fazer essa análise, tá? É basicamente isso, essa parte de imagem. Aí muitas vezes a gente vai ficar preso, tá? Alguma coisa que o cliente ali tem. Então, por exemplo, o banner principal, dificilmente a gente vai conseguir transformar em HTML. Mas acho que é isso. Para a gente finalizar aqui, eu também vejo a quantidade de páginas indexadas aqui no SEMrush, tá? Então, vem aqui em pesquisa orgânica, em páginas. E aí ele vai me passar pela análise dele, né? Quantas páginas tem ranqueada, ó, 653. Então você pode ver que tem um volume muito maior. Aí aqui ele até passa, ó, aqui a home, depois ele passa brincos, pulseira, brinco folheado, linha ACO, desse cliente aqui, né? No caso. E aí você pode ver que tem muito URL que nem vai ter tráfego aí, né? Mas beleza. E aí é basicamente isso, então, pessoal. Aí a gente faria também aqui mais desses três, né? Pegaria essas informações para a gente poder comparar aqui com o nosso cliente. Então eu faço essa entrega, tá, para ele. Então eu pego, exporto ou mando direto assim. E aí eu mando para ele que a gente fez essa comparação. Eu costumo também sempre colorir aqui de verde o que for mais, o que tiver maior, né? Então, entre todos os concorrentes aqui, o que está na frente, eu faço uma coloração aqui de verde para depois passar para o nosso cliente aqui. Esses são os principais concorrentes no orgânico, tal, a gente está atrás nisso, e para ele ter uma visão aí de concorrência, tá? Então é basicamente isso, análise de concorrência, para a gente ter uma noção aí do que a gente pode fazer, criar página, enfim. Aí também para a nossa estratégia de SEO, a gente pode analisar, igual eu falei, esse Kibiju, a gente passou aqui no SEMrush, eles têm ótimos resultados. Será que faz sentido para esse cara aqui trocar de plataforma? Enfim, aí pode vir muitas conversas, tá? Essa análise aí gera muita coisa, gera muito papo. Mas é basicamente isso. Então a análise foi, beleza. A parte de backlink também ficou alguma dúvida ou tá de boa?
Acho que tá tranquilo. Beleza? Tranquilo, né? Então dá para a gente exportar lá, tá? O SEMrush já exporta no formato que a gente quer. Aí é só jogar lá naquela URL. Eu vou passar a URL para vocês depois. Aí outro ponto muito importante, vamos lá. Entrega de title e description. Eu costumo fazer em pacote de 10, como tá aqui. Então, isso aqui também que vai contar muito para a questão de que a gente vai ter aqui de novas palavras-chave, igual a gente comentou. Então, tudo isso aqui vai subir automaticamente, né? A ideia é que apareçam novas palavras-chave de forma natural, né? Mas com a gente selecionando, que a gente fez lá a pesquisa e tal. Então, a gente pode pegar aqui 10 URLs para fazer essa entrega, tá? Então, vou pegar aqui brincos, dourado, prata. Isso aqui ainda o cara nem aplicou a nossa categorização, né? Que teria ainda mais páginas para ajustar. Mas eu vou pegar o que ele tem hoje, porque aí a gente já começa o trabalho de SEO aqui. Brinco argola prata, argola dourada. Deixa eu tirar aqui, beleza. Aí é que a gente pode até selecionar, em vez de vir para cá, por exemplo, eu vou falar choker. Choker, eu lembro que ele tinha uma palavra-chave de choker que estava bem ranqueado, mas dava para melhorar. Então vou pegar e dar uma priorizada aqui para uma priorizada estratégica mesmo. E pegar anel dourado, beleza. Então, para entrega, pessoal, de title description, a gente vai ter que entender naquela página o que a gente quer ranquear. Por exemplo, na home, a gente pode pôr bijuteria. Aí a gente pode também abrir aqui o nosso... Cadê? Materiais adaptados, materiais adaptados mesmo, que é a nossa pesquisa de palavra-chave. E a gente também pode vir ver aqui. Pode falar. Não? Pode falar. Ô, André, uma pergunta, cara. Referente a esses titles, inclusive até a questão de conteúdo, de categoria, palavras-chave e tal, é interessante todo mês a gente dar uma analisada, passar por eles para buscar fazer otimizações, fazer testes. Seria interessante, né? Tipo, fazer todo mês esse estudo referente a esses pontos para a gente otimizar, fazer teste e tal, sempre buscar melhorar. Sim. Sim, seria. Então, sabe o que acaba acontecendo exatamente? Eu até joguei aqui a bijuteria. Deixa eu pesquisar aqui, ó. Choker. Eu vou pôr aqui, ó, por volume de busca. Do que a gente já tem ranqueado hoje em Up, tá? Então, aqui, por exemplo. Ó, aqui, ó. Posicionamento anterior e a nossa posição atual. Ó, então, quando a gente começou a ver esse cliente aqui, a gente falou muito desse choker. E aí, ó, cadê só? Deixa eu ver isso aqui. Ó, vou até tirar essa posição anterior para não... Opa, travou aqui. Ó, tirei até a posição anterior para a gente não atrapalhar a gente. Então, quando a gente começou a falar de up, a gente já veio ver e a gente viu que choker, a gente já está ranqueado para a palavra choker, tem um volume bem alto de 27.100 para a nossa categoria de choker, aqui é o URL, só que a gente está em posição de 57º, lá para a quinta página do Google que ninguém acessa. Então, posso pegar essa palavra-chave, igual eu falei aqui, e focar ela. Então, pus aqui choker, e eu vou usar a palavra choker. E aí eu posso pesquisar essa palavra-chave, abrir aqui ela aqui, né? Então, aqui, ó.
as variações, né? Então tem choker prata, colar choker. Então posso vir aqui, ó, também, por aqui, colar choker, choker prata, choker dourado. Pronto. Nem vou por tanta, porque às vezes nem dá para utilizar, tá? É porque title você só vai utilizar a principal, mas no description até dá para utilizar. Então, vou pôr e eu vou trabalhar isso aqui. Então, vou trabalhar isso aqui na title description, vou criar também lá um conteúdo para eles e vou pôr. Posteriormente, quando eu pôr, isso aqui vai melhorar. Isso aqui melhorando, ele vai não me trazer só choker, como também vai me trazer outras palavras. Então, vamos pôr até para ver o que esse cliente já tem relacionado a choker, né? Então, por exemplo, esse cliente tem choker dourada já, mas ele não tem choker prata, por exemplo. Ele tem choker aro prata, mas choker prata em si ele não tem, que a gente viu lá que tinha um volume legal. Cadê, ó? Choker prata 8.100. Então, a gente ainda não tem essa palavra-chave. Aí eu vou pegar, vou fazer esse trabalho para esse cara. Daqui, sei lá, 1 mês, 2 meses, eu vou voltar aqui, choker vai estar lá em primeira página, eu vou ter choker dourada também em primeira página, e eu vou ter choker prata. Aí minha choker prata vai estar, por exemplo, sei lá, em terceira página, em segunda página. Aí eu posso pegar e refazer ou reajustar, né, o title e description desse cara para poder ranquear a choker prata, ou ajustar lá no conteúdo e adicionar ali uma palavra-chave no próprio conteúdo, já vai me resolver e jogar aquela palavra-chave para primeira página. Então, acontece muito isso sim, da gente sempre analisando para a gente poder fazer alguma edição no title description ou no conteúdo do site para poder adicionar uma palavra-chave nova ou puxar uma palavra-chave mais para frente, né? Reforçar uma palavra-chave, enfim. Então tem sim esse trabalho de revisão, né? Dá para fazer essa revisão e ir selecionando outros pontos para a gente crescendo junto. Então faz todo sentido, sim. Dar uma repassada. Mas aí, como eu falei aqui, então aqui também o trabalho é basicamente esse, tá? A gente vai pegar ali a categoria, aí a gente pode ver o que a gente já tem. Então, sei lá, brinco aqui. Então, a gente... De brinco por si só não tem tanta coisa, né? Que eu brinco aqui, que seria a palavra-chave principal, né? Então, vou por aqui brinco. E eu vou ver o que eu vou usar de palavra-chave secundária. Como aqui a gente tem categorias, né, de brinco dourado e brinco prata, eu vou pôr principalmente para usar de palavra-chave o brinco feminino. Então a gente não tem essa palavra-chave, mas aqui tem, ó. Cadê? Brincos femininos, brinco feminino. Então eu vou pôr aqui, ó, secundário, brinco feminino. Brinco de prata também, vou pôr. Brinco argola, legal, a gente tem uma categoria de argola, mas é interessante a gente utilizar essa palavra-chave. E acho que é isso. Então a ideia aqui é a gente fazendo essa pesquisa por página, tá? De o que tem palavra-chave primária e secundária. E aí a gente vai usar aqui para a gente poder criar o title e description, né? Então, aqui, por exemplo, a gente poderia pôr. Aí, uma coisa também que eu quero entender em Up. Up bijuteria.
uma coisa que a gente tem sempre que entender, pessoal, também, é esse complemento aqui. Então, esse complemento, às vezes a gente tem que pôr no conteúdo, né? A gente tem que considerar. Na verdade, a gente sempre vai considerar o tamanho dele, tá? Então, a gente pode pôr aqui, considerando o tamanho dele para o nosso limite. Mas, vai acontecer de, às vezes, ele ser adicionado, tem que ser adicionado na mão, tá? Então, a gente vai ter que entrar lá na plataforma e adicionar dessa forma aqui, por exemplo, sei lá, brincos. E a gente tem que adicionar dessa forma aqui na plataforma para ele ficar assim. E às vezes essa adição extra aqui ela é automática, tá? Então a gente tem que tomar cuidado para não adicionar assim e ficar repetido, tá? Porque aí ficaria assim, por exemplo. Brincos up bijuteria, que a gente adicionou aqui no texto e ele já adiciona automaticamente. Então só tomar cuidado com isso, tá? Então aqui eu colocaria brinco feminino. Poderia pôr brinco antes. Brincos, brinco feminino. Brinco argola. E brinco argola. Vou pôr, senão vai passar muito de 60. Aqui, ó, por exemplo. Então, por exemplo, aqui eu já fiz uma title com 3 palavras-chave diferentes, né? Para bijuteria, beleza, limite de 60. E aí eu colocaria aqui em brincos, né? Como que tá hoje? Hoje tá compre brincos no atacado. Se fizer sentido também, de repente, eu posso substituir algo lá por atacado. Nem tá mostrando para mim a categoria aqui ranqueada. Aqui, ó, compre brincos no atacado. Essa aqui é a categoria. De repente, se fizer muito sentido para o cara, poderia ser brincos no atacado. 2 pontos. Brinco feminino. Aqui passou de 60, a gente poderia tirar. Aqui, por exemplo, seria uma possibilidade também. Então, brincos no atacado, brinco feminino e argola, bijuteria. Então, seria uma possibilidade também. Aí tem que também conversar com o cliente, ver se ele quer bastante focar nesse atacado aqui, para entender com ele por qual caminho seguir. E aqui no description a gente acaba tendo um pouco mais de liberdade, né? Então, consegue pôr brinco no atacado. Oh, caramba. Todas as unidades de... Ou então aqui, por exemplo, brinco de ouro. Unidades de brinco feminino. Você na up bijuteria. Acesse já. Até aqui ficou um pouco menos, mas basicamente essa ideia aqui, tá? Então a gente vai pegar a palavra-chave, adicionar aqui, então pôs brinco no atacado, brinco de ouro, brinco argola e toda a variedade de brinco feminino você encontra na Up Bijuteria, acesse já. Aí tem gente que pode pôr em várias coisas aqui, sei lá, até 10 vezes sem juros, enfim, aí vai do cliente, tá? Opa, linkei aqui sem querer. Mas aí tem várias possibilidades, tá? Então, até 160, 150 caracteres para não acontecer isso aqui, ó.
Então, vamos abrir aqui para a gente ver. Ele já está até pondo reticências automaticamente aqui, não sei por quê, teria que ver aí pela plataforma. Provavelmente a própria plataforma já está limitando o texto que foi inserido lá na plataforma. Mas está descobrindo a melhor variedade de brincos no atacado, na bijuteria, brincos grandes e pequenos, meia ouro 18 quilates, ou prata 925, brincos femininos, reticências. E é exatamente a mesma coisa que está aqui. Então aqui ele está dando como limite ok, tá? Mas provavelmente a própria plataforma, né? Essa plataforma desse cliente, ela já faz isso automaticamente. Então lá no texto que está a description dessa categoria, deve estar com com certeza vai estar com mais de 150 caracteres. E aí a própria plataforma já está limitando para não ficar errada para o Google, mas mesmo assim está com reticências, né? Então, tá aqui. E aí a gente poderia reajustar, né, para ficar um texto encaixadinho certinho. Daria até para aumentar um pouco esse texto, tá com 128. Mas é basicamente isso, tá, pessoal? Eu ponho aqui link do conteúdo de apoio. O que é o conteúdo de apoio? É realmente o link aqui do conteúdo que está aqui na categoria. Então, se não tiver, não precisa pôr. Mas eu gostava de pôr quando já tinha, né, o link, para eu poder abrir e ver se está usando as mesmas palavras-chave. Então, aqui está usando brincos no atacado, por exemplo. Esse brincos no atacado a gente não usou, mas tem brincos no atacado. Tem volume para isso? Faz sentido para esse cara? A gente pode até ver aqui. Ó, brinco no atacado tem um volume baixíssimo, já não sei se vale a pena, então talvez refazer esse conteúdo aqui com certeza precisa ser refeito, né, na verdade. Então precisaria refazer esse conteúdo aqui para bater aqui com as palavras-chave que a gente usou, de brinco no atacado, a gente usou, né, porque ele tinha lá, mas a gente pode ver até aqui alguma variação disso. Brinco no atacado, vamos ver. Brincos atacado. Ó, brincos atacado já é um pouco melhor. Daria para usar essa, por exemplo, brincos atacado. Pronto. Feminina. Acho que é isso. Bom, então a ideia seria mais ou menos essa, tá, pessoal? Pegar cada categoria, palavra-chave secundária e criar aqui, que é o que vai aparecer aqui na SERP, tá? Para o cliente poder aí ranquear. Beleza. Então eu faço essa entrega aqui, tá, pessoal? E aí eu gosto de fazer ela em pacote de 10, como eu falei. Então, deixa eu até excluir aqui as linhas. Excluir aqui. E eu faço em pacotes assim de 10. E eu gosto de ir fazendo até terminar todas as categorias lá do site do cara, tá? Então aqui não tem segredo. Se quiser fazer em pacotes menores, de repente também dá para fazer. Sei lá, entregar 5 todo mês. Aí vai realmente da estratégia de vocês. Eu sempre entreguei assim em pacote de 10, tá? Sempre foi meu formato favorito. E aí aqui é esse trabalho de criando aqui, tá, pessoal? Então, aqui também poderia ser choker, polar choker.
Às vezes o pessoal usa 2 pontos, às vezes o pessoal usa vírgula, vai de escolha também. Não tem melhor e pior. Choker. Dourada. Up. Bijuteria. Aí eu nem vi também como o cara se ele usa junto ou separado aqui. Tem um site, pessoal. Deixa eu ver se ainda existe. Teste, title. Cadê? Aqui, ó. Eu já não daria, então deixaria só assim mesmo. Ó, tem até essa ferramenta aqui, pessoal, que vocês conseguem ver também, se estiverem com dúvida, jogar aqui, e aí ele vai ver a quantidade de pixels do seu title e seu description. Porque a gente vê aqui que a gente põe limite 60 e limite 150, mas isso é uma média, tá? O que acontece é que, por exemplo, um monte de letra O e um monte de letra I, elas ocupam, mesmo na mesma quantidade, né? A letra O ocupa muito mais espaço. Então, é isso que a gente chama de pixel. Então, em alguns lugares, eles testam a quantidade de pixels para não adicionar lá, né, a reticências. Então, às vezes, você pode estar com menos 60 caracteres, mas ter ultrapassado o limite de pixel, ou você pode ter ultrapassado a quantidade de caractere e ainda estar no limite de pixel, mas é mais ou menos essa variação, tá? De 60 para title e de 150. Mas se vocês quiserem ter certeza ali, para ter 100%, por exemplo, aqui no Choker, eu tinha colocado aqui Choker dourada, né, para poder usar a palavra-chave completa. E aí aqui ele já me bloqueou, então já não daria. Mas varia muito. Ó. Um espaço tem 2 pixels, enfim. Tem essas variações. Então não daria para ser choker aqui. Mas aí poderia deixar só assim choker prata e dourada também, não tem problema. É uma possibilidade. E aqui seria, sei lá, choker. Aí poderia também usar aqui. Também, sempre quando a gente usar coisas complementares, pessoal, é de boa. Porque, por exemplo, se eu usar aqui choker no atacado, eu estou trabalhando a palavra-chave choker, né? Isso aqui é um complemento, então ele vai trabalhar essa palavra-chave de qualquer forma. Então, também é de boa. Colar choker. Variados. André, no caso ele trabalha o termo em si e trabalha as palavras isoladas também, né? Sim. Exatamente. Choker variados, choker prata, choker dourados, você encontra na Up Bijuteria. Compre já. Então, aqui outra possibilidade seria, sei lá, poderia pôr também com frete grátis. Enfim, dá para pôr várias coisas aí. Tem que avaliar mesmo, né? Bom, é basicamente isso, tá, pessoal? Title description. Então, eu escreveria aqui das 10 e aí manda para o cara.
Eu mesmo normalmente faço aplicação disso, tá? Não costumo deixar para o cliente, não. É coisa simples, né? Só ir lá e ir aplicando lá no site do cara. Eu gosto de fazer separado também, tanto para entregar para o cara, quanto para ele validar se ele concorda, se ele acha legal, tal. Enfim, para mostrar também nosso serviço aí para o cliente. Bom, acho que é basicamente isso, pessoal. Então, aqui a gente já teria aqui, ó, no nosso planejamento, a gente já falou de pacote de title description. Linkagem interna, pessoal, não tem segredo, tá? Não tem segredo mesmo. Eu recomendo aí de um texto aí de 500 palavras, vocês adicionarem de 3 a 5 links, tá? Então, puxando o exemplo que eu trouxe para vocês na aula passada. Cadê? Materiais adaptados. Aqui, acho que esse conteúdo. Esse conteúdo aqui que a gente gerou lá no SEOwriting.ai. Então, conteúdo gerado por inteligência artificial, que fica super bom, assim, fica super legal. Aqui eu até dei um exemplo para vocês, então a gente tinha brincos femininos. Eu já linkei para lá mesmo, né? Mas no caso, vai estar nessa categoria, nem precisava desse link, que ele é para essa própria categoria. Mas a gente pode ver aqui, ó, brincos de ouro e prata. Então, brinco de prata, a gente poderia linkar lá para categoria de prata, né? Então, já pega aqui, ó, e já linka. Aí, isso aqui vocês podem fazer antes ou depois de adicionar o conteúdo no site. Isso aqui é por escolha, tá? Não tem muito certo e errado. Se você fizer antes, você já vai pôr um conteúdo mais otimizado, senão você vai estar otimizando depois. Em relação ao conteúdo externo, tem alguma frequência que você indica assim, ou quanto mais melhor? Vocês dizem lá dos backlinks? De blog mesmo. Ah, do blog? Então, do blog, aí vai depender como que vocês vão trabalhar esse produto do blog, tá? Não tem uma frequência correta, tá? Para postar no blog. Isso meio que é indiferente. O que é interessante é também fazer bastante link, tá? No blog daria até para fazer mais links do que no site para outras categorias. Porque esse conteúdo aqui, por exemplo, a gente vai subir dentro do nosso próprio site, lá na categoria de brincos. Então, a gente vai fazer um link para brinco de prata, um link para brinco de ouro. De repente, se a gente quiser por aqui, sei lá, a gente pode complementar aqui o nosso conteúdo por modelos up. E aqui, tipo, modelo coração, modelo sei lá o quê. E aí aqui também linkar para o produto, tá? Dá para fazer isso também funcionar bem. Então aqui 3 a 5, 5, 6 links, beleza. No blog a gente tem muito mais liberdade para poder linkar. Então, como usar pulseira com relógio? Então, aqui, por exemplo, ou o QR Cuff, a gente pode pôr em vários momentos do nosso post blog uma foto de um produto nosso com link, com botão de comprar. Então, no blog dá para a gente pôr esse, sei lá, 10, 12 links tranquilo, tá? No blog dá para linkar bem mais. E aí no blog a gente pode tanto linkar palavras-chave, tá meio lento aqui, hein, esse blog. No blog, a gente pode tanto linkar palavras-chave, que é o que eu estou passando aqui para vocês nesse conteúdo, né? De pegar e linkar uma palavra simples, como a gente pode, por exemplo, pegar, abrir aqui um espaço, pegar, por exemplo, esse brinco, vem, copia a imagem, nem sei se dá para copiar aqui no site, vamos ver. Tá meio lento.
Enfim, vou tirar um print aqui só para dar de exemplo. Então, se fosse um conteúdo de blog, a gente poderia pôr essa imagem aqui, por exemplo. Aí, sei lá, embaixo dessa imagem, porque aí no blog você acaba tendo um pouco mais de liberdade também. Se ele for WordPress, por exemplo, aí você já consegue pôr aqui um botão comprar. Então, você conseguiria pôr aqui um botão comprar, e aí clicando nesse botão, ele já leva aqui para o link do site. Esse blog aqui deles está bem ruinzinho, tá bem lento. Mas é basicamente isso, tá? O blog dá para trabalhar bem melhor, dá para pôr, assim, 10 links tranquilo no blog. Mas só para trazer de exemplo. Então, a linkagem interna é isso, tá, pessoal? Vocês podem entregar tanto junto com o conteúdo quanto separado. Então, por exemplo, não quero linkar agora, vou entregar sem link. E aí eu vou jogar lá no site, e aí, sei lá, eu vou pegar um dia que eu vou entrar lá e vou linkar lá direto dentro da plataforma do cara, sabe? Vai muito do que vocês decidirem aí. Basicamente é isso. Então, aqui do nosso planejamento linkagem interna é isso, tá, pessoal? Não tem segredo. Sempre importante, pessoal, quando a gente estiver fazendo tudo isso aqui, muito comunicar com o cliente, tá? Porque, por exemplo, linkagem interna é algo muito simples. Ativar o site do cara lá no Hotjar, pô, o cara não vai nem ver isso se você não falar. Então, fala, ó, ativei lá no Hotjar, agora a gente vai começar a gravar a sessão, vai fazer mapa de calor, para o cara ver, né, que a gente também uma dificuldade que sempre tive em SEO, assim, nas agências, que eu acho que eu até sempre consegui fazer muito bem, mas era uma dificuldade que muitos analistas tinham e tudo mais, que é, tipo, do cliente ficar lá e falar, pô, esses caras não estão fazendo nada, não sei o quê, às vezes é só a gente ficar em comunicação com o cliente, tá? Falar, a gente fez isso, fez tal coisa. Então, falar o que a gente está fazendo aqui no mês a mês é importante. Linkagem interna é algo que é simples, mas dá muito resultado e a gente tem que mostrar aí, né? Passar para o cliente que a gente fez e tal. Então, esse é um ponto bem importante. Então, aqui em fevereiro, a gente entregaria o relatório mensal, um pacote de title description, entrega de conteúdo, a linkagem interna, análise de concorrência que a gente já fez junto, ativaria no Hotjar e terminaria a categorização. Então, a categorização pus aqui em janeiro, mas a gente poderia entregar ela só em fevereiro, por exemplo. É uma possibilidade aí. Então, é basicamente isso. Então, a gente já tem 2 meses aqui, ó, de projeto de SEO entregue, tá? Então, aqui a gente também já começaria a aplicação de coisas, já poderia começar a ver um resultado diferente. Então, é basicamente isso, pessoal. Aí uma coisa que também que eu queria mostrar para vocês é ali o que eu tenho de projeção de SEO que eu já fiz, tá? Mas como eu falei, eu vou mostrar para vocês, posso compartilhar também. Aí se vocês acharem interessante, vocês usam. Mas, no geral, eu acho que é um pouco... Eu não uso, tá? Eu não uso porque eu acho que não é certeiro. Mas aqui foi o que eu consegui chegar mais perto. Eu abri aqui uma até que eu fiz de Sandra Rezende, tá? Então, o que tem aqui? Eu peguei a pesquisa de palavra-chave. Aqui tem a top 10, top 100 palavras-chave, né? Porque aqui, vocês podem ver, peguei bastante coisa de vestido, tem algumas coisas de blusa. Mas essas duas coisas aqui é basicamente a mesma coisa, tá? A gente vai precisar de uma lista que vai ser o foco do nosso projeto de 100 palavras. Então, vocês podem ver aqui que tem desde vestido longo, que tem muito volume de busca, até vestido tricô longo comprar, que tem 70 só. E aí, eu pus dificuldade de palavra-chave, volume, beleza. E aí aqui eu joguei essas palavras-chave para cá, com o volume médio delas, e a posição atual. Então, o que ele não tem ranqueado eu deixei 100.
E o que ele tem ranqueado eu pus a posição. Então, moda gestante, ele estava em 36º. Vestido para gestante estava em 30º. E aí eu fui pondo aqui, né? Fui atualizando. Vestido tricô branco, ele estava em 6º, enfim. Aí, aqui o que acontece? Ele soma, então ele tem a soma de todas essas volumes de busca, né? E aí ele faz um total, né? Então, é 1 milhão de volume de busca, todas as palavras juntas. E a nossa posição média, então ele tira uma média aqui dessas posições e dá 81. Então, todas as palavras a gente está numa média de 81 de posição. Aí o que eu tenho aqui do lado? Eu tenho dado resumido, então, 100 palavras, possibilidade de tráfego orgânico seria de 1 milhão, né, que é o volume de busca dessas palavras, e a nossa posição média. Eu pus também aqui, esse site aqui, a gente consegue ver, basicamente, um CTR médio do Google, tá? Por posição. Então, por exemplo, aqui a gente tem a SERP Features. Então, por exemplo, quando eu pesquiso lá, sei lá, vestido longo, que recursos da SERP que eu tenho, né? Vamos ver. Então, tem imagens. Se bem que não tem muito recurso de SERP, não. Tem imagens, tem pesquisa relacionada, e é basicamente isso, imagem e pesquisa relacionada. Então, a gente pode vir aqui, ó, images, people also asked mais images, eu acho que é. Não, é o Knowledge Panel. Knowledge Panel, mais images tem. Aqui, ó, eu vou usar o People Also Asked e o Images. Então, aqui o que tem, pessoal? Aqui tem o SERP Features, né? Então, e aí aqui ele traz a popularidade. Então, ele fala que na maioria das pesquisas aparecem o People Also Ask mais o orgânico, que é uma feature, né? Igual, vou mostrar aqui para vocês. People Also Ask. Então, quando aparece essas barrinhas aqui, ó, que a gente abre e aí já tem o que a gente perguntou. Isso é uma feature que é o People Also Ask. Então, a gente põe aqui mais ou menos o que a gente viu lá, né? E aí eu pus aqui que é o People Also Ask mais Images mais Organic. Então, aqui ele me dá o CTR médio por posição dessas coisas. Então, ele me diz que em primeira posição tem um CTR médio de 22,89%. Em segunda, tem 9%. Em terceiro, 6%. Em quarto, 4%. Em segundo, 2,78%. Em vigésimo, 0,73%. Então, ele tem aqui pela SERP Features. Tem algumas outras coisas aqui, tipo branded versus unbranded também, intenção de busca. Então, por exemplo, você quer pôr comercial only. Aí, fala que quando a intenção de busca é comercial, tem em média esse CTR. Para long tail. Qual é o CTR para long tail? Então, a quantidade de palavra-chave, né? Tipo, 4 keywords, que é 4 palavras-chave complementares. Então, tipo, brinco, dourado, de coração, enfim. Tem por categoria também, então, tecnologia, esportes, automotivo. Dá várias formas aqui de ver CTR médio, tá, pessoal? Normalmente eu vejo aqui pelo CEP Features mesmo, e pego algo que tenha bastante coisa, que não seja tão popular, porque normalmente aparece bastante coisa, né, quando a gente pesquisa no Google. É difícil aparecer só o resultado orgânico, sempre aparece um monte de coisa. Então, a gente seleciona, por exemplo,
esse aqui, que é o People Also Ask mais imagens, mais orgânico. E aí a gente pode ver aqui a posição média, então. Deixa eu ver até se dá para aumentar. Cadê? Não, só vai até o 20 mesmo, antes dava. Mas bora lá. Aqui em projeção, então a gente já vai ter um CTR médio. Então aqui em projeção, eu vou por um objetivo. Então meu objetivo é chegar com essas palavras numa posição média de 20. Uma posição numa média de 20, eu vou ter 0,73 de clique de CTR. Aqui no caso eu pus 0,26, que nesse caso desse cliente. Então, eu até marquei, tá marcado até aqui, pessoal, os números que a gente tem que alterar. Então, aqui tem até uns outros cálculos que eu fiz, que, por exemplo, a gente tem essa média de head tail, aí de long tail teria essa média, a gente soma os dois, e a gente põe aqui um 70-30, que é o quê? Quando as pessoas pesquisam, eu estou supondo que 70% aqui vai clicar no orgânico, tá? E não no pago, porque quando a gente pesquisa também aparece os pagos, mas poderia também ser até uma coisa diferente. Isso aqui vocês podem alterar se vocês manjarem aqui da planilha, né? Não é muito complexo, mas aí eu até marquei aqui os que tem que alterar mesmo, tá? E aí você põe o clique, a média de CTR esperada, a posição média esperada, a conversão média do cliente e o ticket médio do cliente. E aí eu pus aqui first three mounts. Então, eu estou falando para ele que se a gente chegar numa posição média de 20 em todas essas palavras, ele vai ter aí uma média de R$ 5.300 de venda só do canal orgânico. Aí 6 meses, né? Aí o que acontece? 6 meses eu só mudo a posição média que eu quero chegar. Então, se eu cheguei a 20, em 6 meses eu quero ter uma posição média de 15. E aí eu vou ter um CTR de 0,53 com uma conversão de 1% e o mesmo valor, né? O mesmo valor médio, eu vou ter uma venda de 10 mil. Em 9 meses, a mesma coisa. Então, a única coisa que vai mudar aqui é a posição média, né, que eu quero para ter essas palavras, essas 100 palavras que eu selecionei, e o CTR médio dessa posição. E aí, com isso, eu trago aqui uma média que ele ganharia aí no canal orgânico, tá? Mas o que acontece é que nem sempre a gente consegue chegar nessa média, e esse CTR também ele é muito variável. Então, ele varia não só da SERP do Google, como da própria palavra-chave. Então, às vezes, essa palavra-chave vai estar em primeira posição, mas ela não vai ter esse CTR de 22%, vai ter um CTR muito mais baixo, que é algo até que a gente consegue ver lá no Search Console também. Então, eu acabei não utilizando essa planilha, antigamente eu utilizava, mas aí depois eu parei de utilizar, tá? Porque eu achava que não fazia tanto sentido. E aí, né, eu até punha aqui, né, tipo, investimento, sei lá, o cara paga 2 mil, e aí eu até para poder passar para ele, então, um ROI de SEO, né? Então, se ele tá fazendo esses 5 mil e tá me pagando 2, ele tá fazendo um ROI aí, né, de 2,7. Mas aí é algo que, assim, bem... É tudo muito estimado, sabe? E isso é um problema de SEO no geral, tá? Igual a gente estava vendo aqui no SEMrush, tráfego é estimado, até tá bem próximo, na verdade. Ah, não, tá filtrado para Brinco, ó. Então, só para Brinco ele fala que teria um tráfego estimado de 1.000. Então, tá errado. Mas aqui, ó, acho que a gente consegue ver que o que eu queria mostrar para vocês era o CTR média. Então, ó, a gente tem uma CTR média. Ah, eu tô em 99 óculos, deixa eu ir para Up. Ah, eu tô na ponta errada. Deixa
eu vim aqui para up na conta certa. Então, aqui, ó, em up, a gente tem um CTR médio de 0,9. E aí a gente consegue ver aqui por consulta, né? Então, por palavra-chave. Então, ó, por exemplo, para brinco dourado, a gente teve um CTR de 0,9. Para up bijuteria, claro, que é o próprio nome da marca, já tem um CTR bem alto, né? Porque provavelmente a pessoa que pesquisou isso vai clicar, né? Logo ali no nosso. Então já tem 12%. Ó, atacado de brincos, a gente teve um CTR altíssimo, mas talvez não teve tantas impressões no Google, né? Igual brincos dourados já teve mais baixo, enfim, acaba variando muito, tá? Então por isso que eu acabo não utilizando, pessoal. Eu acho que tem uma variação muito grande, ó. Então, atacado de bijuterias tem um CTR mais alto, enfim, tem uma variação muito grande, muito grande. Então, eu acabo não utilizando tanto essa projeção aqui, tá? Porque ela acaba tendo muitas variáveis que é difícil controlar, então fica um pouco difícil trazer isso para o cliente. É muito difícil para eu falar para ele que em 12 meses ele vai estar ganhando 37 mil, sabe? Eu acho que é até arriscado, sabe? Porque talvez você não vai conseguir chegar nessa posição média e aí você vai ter prometido uma coisa para ele que ele vai ficar na expectativa. Mas é basicamente isso, pessoal. Eu tenho então essa projeção, se vocês quiserem, eu posso mandar para vocês, mas eu não mando ela mais para o cliente, tá? Se você até quiser fazer para também ficar como análise, né? Ver como que aconteceu, se você conseguiu realmente pegar ranqueamento com essas palavras que você selecionou, enfim, dá para fazer, mas eu não mandaria isso para o cliente, tá? E acho que é isso, pessoal. Ninguém aí tem alguma dúvida? De boa? Essa dificuldade de estimar esses crescimentos passa até pelo fato do próprio Google não mostrar os dados dele, né? Então. Os próprios, estimado, quantidade de o volume de busca estimado, número de acessos, não sei o que. Cara, uma das coisas assim que me distanciou um pouco do SEO, e aí até que eu quis ir assim para a área mais de desenvolvimento e tal, né? Porque eu sempre tive um pensamento assim muito, quando eu era analista, pensava muito na área de BI, de analisar dados, e é muito difícil fazer isso em SEO, é muito difícil. Então você conseguir, por exemplo, no que vocês fazem, acaba sendo bem mais possível você pegar um investimento, saber quanto vai retornar, aí você pega um CPC, pega uma média de compra, uma média de valor de ticket médio do cara e consegue passar um estimado. E aí, normalmente, o que acontece na realidade é algo próximo daquilo realmente. No SEO é muito difícil. Então, às vezes as coisas acabam ficando muito nublada, sabe? Aí você fala, o que é ponto? A gente nem sabe, não consegue nem saber os pontos corretos, né? Para que o Google leve em consideração para ficar ali em primeira posição. Então é tudo que a gente acha. Então a gente acha que acha e testa, né? Então a gente vai, testa e vê que a velocidade do site é um ponto importante para ranquear. Mas o Google não fala isso para a gente. Então é tudo numa base de erro e acerto e teste. Então acaba sendo, muitas coisas acabam sendo meio cinzentas. Então isso é um pouquinho complicado do SEO, tá? Realmente é um ponto ruim. Show. Maravilha. Acho que é isso por hoje, pessoal. Vocês ficaram com alguma dúvida? Deixar esses 5 minutos aí para a gente trocar uma ideia. Minha parte não, cara. Acho que ficou bem claro aí os processos. Que é muita coisa também, né? Porque a gente também vai. Por agora também não. Vai ter aula também de consulta aí também depois, né? Sim, sim. Uma dúvida, aquele checklist que a gente fez dentro desse planejamento, ele já está todo distribuído ou tem algum outro ponto de fora? O checklist que a gente fez, ele já tá. Não entendi muito bem.
Se ele já Aquele tá... checklist inicial que a gente Ah, faz. tá. Vamos lá, já está distribuído. Vou mostrar aqui. Ah, não, beleza. É porque eu abri ele aqui mais cedo, são muitos pontos aí, eu pensei assim, pô, São acho que não bastante tá pontos. tudo. Não, mas até tá. É porque, tipo, também tem bastante tempo. Mas tudo que é lá do checklist, eu pus aqui, ó, como checklist, tá? Então, tudo que tá marcado aqui como checklist, depois do que tem que fazer, que tá lá no nosso checklist. E aí, algumas coisas tá mais por assunto, porque quando a gente vai, cadê? Lá no nosso checklist, aqui. Vou abrir até o de up mesmo. Ó, então aqui a gente ficou com 50 itens pendentes, mas, por exemplo, eu tenho aqui as principais palavras-chave do site. Possui uma landing page. Existem landing pages que devem ser removidas, divididas ou criadas. Então, esses dois pontos aqui, que é de arquitetura de página, a gente vai acabar resolvendo com a categorização. Então, eu já olhei lá se ele tem uma página, uma categoria específica para cada palavra-chave, e a gente viu que daria para ele criar, né, algumas outras categorias. E aí, aqui é a segunda pergunta, né, que se tem alguma que deve ser removida, dividida ou criada. Então, a gente pôs ali algumas para dividir, no exemplo de corrente de colar, a gente pôs algumas para criar, né, algumas novas. Para ser removida, a gente não pôs nada, mas poderia ser o caso, né? Mas, basicamente, esses dois itens viraram categorização. Aqui em URL, existe extensão em URL, a gente viu que tinha .html, acho que nos produtos, né? E aqui também sobre usar o redirecionamento. Esses dois pontos também a gente vai acabar vendo de uma vez só. Então, eles não estão separados aqui no nosso planejamento, eles vão ser a mesma coisa, entendeu? Então, aqui, ó. Aqui para maio, eu deixei uma análise de URLs. Então, nessa análise de URLs, a gente já vai separar um tempo para ver a questão da... Cadê? Agora eu até perdi o checklist. Mas nessa análise de URL, a gente vai já ver a questão tanto do .html, né, no final dos produtos, quanto a questão do redirecionamento com barra no final. Então, aqui a gente já vai ver duas coisas ao mesmo tempo. Então, não necessariamente todos aqueles itens estão separados aqui, tá? Talvez seja só o assunto principal dele. E aí, sempre que chegar um item que tenha checklist, é bom a gente pegar e dar uma olhada lá no checklist para conferir mesmo, tá? Conferir tudo que a gente tem que verificar naquele ponto. Então, aqui, ó, é o assunto de URLs. Então, quando a gente for ver o URL, a gente vem aqui, viu o que a gente marcou como errado e vê todos esses pontos, tá? Basicamente isso. Fechou? Lucas, tu consegue salvar a aula? Ela salva sozinho. É Salva só a gente sozinho. parar a gravação aqui e ela vai Beleza. estar disponível para